Por causa daquela voz que ele estava ouvindo, naquela luz. Ele não sabia e ele perguntou: quem é o Senhor? E aí o Senhor responde: sou eu, Jesus Cristo, a quem você persegue. Então nós sabemos muito bem a história deste homem, que ele era um homem muito duro, era um homem muito infiel, alguém que não conhecia a verdade, alguém que não conhecia a palavra do Senhor. Mas durante este todo o tempo, enquanto ele conheceu a palavra do Senhor, ele acabou se convertendo, porque Deus, ele quando fala para um certo homem chamado Ananias, para ir falar com ele acerca deste homem, ou para ir restaurar a visão deste homem, porque depois daquela luz raiar sobre ele, ele ficou cego. A palavra do Senhor diz que o Saul, ele acabou ficando cego. Então Jesus fala para um certo homem, este homem chamado Ananias, para ir falar ou para ir orar por ele. Então este homem chamado Ananias, ele pergunta: mas como eu vou falar com este homem? Este homem, o Senhor bem sabe que este homem é um homem que persegue as igrejas e que matou um dos homens lá, chamado Estevão. Como eu vou me encarar com este homem? É claro que todo mundo bem sabe que quando alguém é mau, todo mundo lhe teme, amém? Não, todo mundo tem medo daquela certa pessoa. Assim como Ananias também, ele teve medo do Saul. Ele teve medo de ir encarar o Saul. Por causa do que? Ele tinha medo também de ser apedrejado com ele. Porque ele não era um homem digno ao Senhor. Ele não era um homem digno ao Senhor. Então a palavra diz que ele foi para lá e acabou orando por ele. Deus, como havia falado para Ananias, que este é meu vaso. Este eu vou lhe usar. Aleluia. Amém. 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 Tem o povo de Deus aqui? Glória. Glórias a Deus. Então, voltando para a palavra, a mensagem-chave que eu trago nesta manhã, de orar sem cessar. Então, ele escreve esta carta, depois da conversão dele, ele escreve esta carta para a igreja de Tessalônica, a falar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Então ele fala, ele explica, ele exorta a igreja, ele fala muitas coisas, ele fala do amor, ele fala de amar uns aos outros, ele fala de muita coisa boa a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós sabemos que as escrituras sagradas, elas dizem que não se sabe qual é o dia que o Filho do Homem virá. Então ele exalta, dizendo nesta palavra, ou neste versículo chave que eu trago nesta manhã para os amados irmãos, dizendo: orai sem cessar. A palavra do Senhor, ela diz que numa certa cidade havia lá uma viúva. Aquela viúva queria que o caso dele fosse resolvido, queria que o caso dele fosse julgado, e ela sempre ia constante naquele juízo para que o caso dele fosse resolvido. Esta mulher, o que ela estava a fazer? Esta mulher estava a persistir para que o caso dele fosse resolvido. É assim nos dias atuais. Nós precisamos persistir na oração. Nós precisamos insistir na oração. Porque falar de oração, eu estou a falar, a oração é a comunicação do homem para com Deus. Ao falar de oração, eu estou a falar de a conversa que você tem para com o seu Deus. Falar de oração, eu estou a falar, tem várias formas de oração. A palavra do Senhor também, ela diz que havia uma certa mulher chamada Ana, aquela foi na presença do Senhor, ela estava aí a suplicar, a orar ao Senhor, ela estava aí a falar certas palavras para o seu Deus. Então, falar para você nesta manhã, neste momento, dizer que se a sua oração estava fraca, somente você ainda se levante para orar mais sem cessar. Ore sem parar, mesmo que as coisas estejam tão difíceis, como eu estava a contar meu testemunho aqui, dizendo que o meu noivado não estava tão fácil, o meu noivado estava tão difícil, que eu até não conseguia mesmo comer. Mas o que eu fiz? Eu insistia na oração, eu persistia na oração, eu permanecia na oração. O que Deus quer é que a gente viva sempre, tenha uma vida de oração. Para o quê? Para que quando nós temos uma vida de oração com Deus, Deus ele se alegra, Deus ele nos exalta, porque não faz sentido um crente
ficar toda semana sem falar com Deus. Isso é triste. Não faz sentido um crente que conhece bem a palavra do Senhor, como está bem escrito aqui, orai sem cessar. E um crente fica uma semana, 2 semanas sempre assistindo na oração. Vida deste crente, como é que vai ser? Difícil? Por causa de que é falta de oração. Enquanto nós estivermos persistindo na oração, perseverando na oração, orando sem cessar, como aquela mulher que diz, ela ia insistindo, aquele juiz, um juiz que não temia Deus, mas por causa da insistência daquela mulher, por causa da persistência daquela mulher, a Bíblia nos afirma dizendo que aquela mulher, aquele juiz, bem dizer, ele teve a oportunidade de julgar, de resolver o caso daquela mulher. Por causa de quê? Da oração, da insistência. Falar de cessar, nós bem sabemos. Cessar é orar sem parar, ou fazer alguma coisa sem parar. Mas já que estamos aqui a tratar de oração, amados irmãos, eu estou a dizer aqui para orarmos sem cessar. Buscarmos a Deus sem cessar. Falarmos com Deus sem cessar. Mesmo que a tempestade esteja tão difícil, mas nós temos que permanecer na oração. Nós temos que insistir na oração. Nós temos que permanecer ainda com os joelhos dobrados. Permanecer ainda a falar com o nosso Deus. Permanecer ainda a dizer alguma coisa para o nosso Deus. Porque só com a oração a sua vida fica leve. Porque só com a oração nada é impossível. Porque só com a insistência, você dizendo, eu estou aí perante o Senhor. Eu estou no meu quarto. Eu estou aqui, quero falar com o Senhor. Deus, ele se alegra. Aleluia. Amém. Tem um povo de Deus aqui? Glória. Tem um povo que está recebendo a palavra de Deus nesta manhã? Glória. Glórias a Deus. Então, para finalizar a mensagem que eu preparei para amados irmãos nesta manhã, eu quero dizer para você que somente permaneça na presença do Senhor. Somente insista na oração. Somente esteja ainda firme na oração. Somente ainda esteja no momento de oração. Mesmo que as coisas estejam difíceis. Mesmo que você diga, mesmo que o seu inimigo venha dizendo, você não vai conseguir. Você diz, sim, eu vou conseguir. Porque eu vou orar. Porque Deus se me levantou, é porque Ele bem sabe. A Bíblia Sagrada diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas para você se levantar tem que ser alguém que insiste. Tem que ser alguém que bate as comportas. Tem que ser alguém que permanece na oração, amém? Amém. Tem que ser aquela pessoa insistente, permanente, que preserva na oração. Aleluia. Amém. Então por isso o apóstolo Paulo ele vai escrevendo esta carta para nós. Para o quê? Para nos fortificar, ou para a igreja de Tessalônica, para fortificar os irmãos. Dizer que não podemos parar de orar. Dizer que não podemos parar, não podemos recuar na oração. Somente nós temos que ir em frente, seguir em frente com as nossas orações. Amém? Amém. Então eu vou deixar a oportunidade para quem me cedeu. E eu louvo a Deus pela oportunidade e vou me sentar em nome de Jesus. Amém.